Então, pessoal, primeiro, alguns avisos, né? Sei que eu estou devendo a nota de vocês, né? Mas eu disse ia publicar ontem, mas acabou que não deu certo. Eu tive algumas questões administrativas para resolver, né? Notadamente a frequência de vocês, né? Como eu disse, essa disciplina reprova, né? Por falta. Mas eu também não sou injusto, né? Então eu quero que vocês verifiquem o sistema de vocês, né? Tem gente que está muito próximo de reprovar por falta, né? Tem gente que já reprovou por falta. E aí as pessoas que estão muito próximas de reprovar ou então já reprovaram por falta, gostaria que entrassem em contato comigo para justificar, né, a situação de vocês, o que houve, né? Qual o problema, o que está acontecendo, tá certo? Para que a gente possa continuar nossas atividades. Falta só... A gente tem mais o quê? 6 aulas, fora essa, né? Tem mais 6 aulas e acaba o semestre, né? Tem um período de recesso, devido ter um período de recesso, né? Teria 8 aulas, né? Na verdade, mas aqui como tem período de recesso. E aí essa semana eu já vou passar para vocês o segundo trabalho, né? Está terminando agora. Hoje a gente vai terminar a parte de matrizes. Aí eu vou passar o segundo trabalho, que é só fazer uma animação. A animação é o quê? É só você pegar os objetos que você construiu no primeiro trabalho e animar eles de alguma maneira, rotacionar, transladar, certo? Eu sei que tem algumas técnicas de animação, que eu não sei se eu já falei para vocês, mas se não eu vou falar. Mas como ela só, devido ao conteúdo da disciplina, né, que é muito grande, não dá para, enfim, não dá para colocar animação antes, né? É uma das últimas coisas que a gente vê. As técnicas, né, de animação é um dos últimos conteúdos que a gente vê. Então, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Mas eu quero que vocês, pelo menos, peguem as matrizes, que isso aí já está acabando, né? O conteúdo, e você aplique elas em cima dos vértices, né? Para produzir algum tipo de transformação. Nosso primeiro código de 3D, né? Ele tem isso, né? Ele tem lá uma... Você lembra que eu falei para vocês? Tem até eu implementei o trackball. Se vocês forem ver lá, é exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Você pode até usar ele como referência, se você quiser. Eu pego, devido aos cliques que o cara faz na janelinha, né? Eu uso aquilo para fazer uma rotação de trackball, né? É lógico que o código de vocês é até mais simples, você não precisa pegar pixel de tela, não precisa pegar mouse, nada disso não. É só pegar uma matriz e aplicar em cima dos dados. E aí uma matriz diferente, tá? Esse que é o último trabalho. Fazer uma movimentação diferente para cada um dos objetos que você colocou. Pode ser até simples, tá? De um lado para o outro, para cima e para baixo, já conta com uma animação diferente, tá? De translação. Mesmo que as duas sejam matriz de translação, para o lado para o outro, para cima e para baixo, são movimentos diferentes. Só para girar para a esquerda, direita, é um movimento diferente, né? Sobre si, né? E em torno de alguma coisa também é um outro movimento diferente, né? Tanto que existe, né? Tem até nomes diferentes, né? De rotação para isso. Rotação em torno do Sol e rotação em torno de si mesmo tem um nome diferente, né? Não sei se é só em inglês ou em português também tem, mas enfim. Certo? Então, pode ser só usando aquelas matrizes que a gente já viu, pode fazer esses alinhamentos, se quiser, pode fazer escala, né? Algo que incha e diminui de tamanho, tá? Esse que é o trabalho, basicamente. Vou passar para vocês e talvez também passem umas 2 listas, né? Depende do caso, só umas 2 listas, porque vocês têm o recesso para fazer, né? O recesso não é semana que vem, tá? Nosso recesso é só depois de quarta-feira da semana que vem. Então, semana que vem a aula é normal ainda. A gente tem uma semana de recesso só, tá? Mas semana que vem é aula normal. Certo? Então, hoje, essa semana ainda vou passar para vocês. Ou hoje, ou no máximo sexta-feira, eu passo para vocês de trabalho, mais 2 listas, pelo menos para vocês fazerem, para ajudar na nota. Talvez passe até mais, passe logo 3 listas, né, que eu tinha prometido, que aí pelo menos ajuda melhor na nota, né? Quem não tiver com um trabalho muito bom. Mas lembrando, não é obrigado a fazer as listas, né? Cada lista varia. Se for três listas que eu passar, cada um vale 1 ponto. Se for 2, cada um vale 1,5, tá? E aí o resto, o trabalho vale 7, né? Certo? Eu vou colocar a data de entrega, mas deve ser tipo uma semana antes do
final, né? Vejo quando é que encerra o semestre, acho que é esse final de janeiro, aí uma semana antes, né? Ou é meio de janeiro, não sei, mas uma semana antes. Vocês vão ter um mês, tá? Para dar um mês para fazer o trabalho. Mas aí, antes disso, né, eu quero só resolver essa questão de faltas, tá? Com vocês, sempre me diz quem está reprovado por falta, ou quem está muito próximo de reprovar, gostaria de estar em contato comigo, né? E tem gente que eu não reprovei por falta, tá? Que eu vi, né? Que eu consegui perceber, esse cara aqui, essa pessoa aqui está vindo de vez em quando, né? Tá faltando muito, mas está vindo de vez em quando. Então, pronto, né? Aí essa pessoa que eu percebi isso, né? Eu não reprovei, deixei só no limite de reprovação, justamente para dar o tempo, dar a oportunidade de você justificar o que está acontecendo, tá? Eu sei que existem problemas que acontecem na nossa vida, que o sistema educacional às vezes não está nem aí, né? Mas, enfim, eu quero que vocês, então, quem está próximo de reprovar, ou que está reprovado, que entre em contato comigo, para a gente poder resolver a sua situação, né? Ver qual é o problema. Mas ainda eu vou publicar as notas, tá? Essa semana. Hoje ou amanhã eu devo publicar sem falta. Até para vocês terem uma noção de como é que vocês estão na disciplina, né? Mas, independente da nota de vocês, não se preocupe, tá? Porque você tem até... Porque eu vou considerar o último trabalho, né? Como o último trabalho é uma continuação do primeiro, né? Se no último trabalho você der uma melhoradinha der uma melhorada, né? Eu posso, de repente, aumentar a sua nota da primeira nota, né? Não tem problema. Não tem problema com isso, não. Porque, de repente, você não teve tempo suficiente para fazer o trabalho, né? Agora, para o segundo trabalho, você dedicou um pouco mais, porque teve essa recesso, enfim. Não tem problema, tá? E também ainda tem o caso, né? Que se para quem ficar de nota final, eu ainda posso fazer uma prova. Aí vai ser prova, né? Vai ser uma prova para quem ficar de nota final, né? Também ainda dou essa última oportunidade também. Meu objetivo é que vocês aprendam, né? Meu objetivo não é reprovar vocês. É por isso que eu estou dizendo para você não entrar em pânico. Tem vários tipos de professores, eu sei, mas eu não sou um desses professores, tá? Sou um professor que quer que você aprenda. Se você demonstrar para mim que você aprendeu, você passa. Então, nós continuando a aula, né? Acho que tá tudo certo, né? Só para ter certeza. Som ok. Tá apresentando. Então nos espaços, a gente estava falando dos espaços geométricos, né? Existem 8 espaços geométricos que são usados, né, num pipeline gráfico qualquer. Aí eu falei do espaço do objeto, do espaço de cena, que em geral é só uma questão de convenção, né? Mas por causa que quando você tem muitas pessoas trabalhando no projeto, fica difícil dividir o espaço, né? O espaço tridimensional, n-dimensional ou bidimensional que seja, para cada uma dessas pessoas, né? Mas o ideal é que cada um modele isoladamente, livremente, com espaço infinito, né? E aí depois você aplique matrizes de transformação para deixar tudo no mesmo cenário, né? Como eu disse, no caso mais simples, é só uma questão de inverter o X com Y, trocar o sinal, né? Isso é no caso mais simples. Num caso talvez um pouco mais complexo, você vai ter que talvez aplicar uma matriz de translação, né? Aplicar uma escalazinha, uma rotação, talvez uma rotação, né? Isso é considerado espaço de objeto, espaço de cena, né? É quando você está construindo, né? O espaço do objeto é como eu estou modelando só um objeto, só o chamado asset, né? O asset gráfico. Eu estou modelando uma caneta, eu estou modelando uma caneca, né? Eu estou modelando uma pessoa, estou modelando só aquilo, eu vou concentrar só naquele objeto, naquele ente, né? E não estou modelando mais nada. Estou me preocupando com background, com posição de câmera, nada disso, tá? Eu só estou modelando, criando um modelo 3D, né? Trabalhando com os dados, né? Aí já no espaço de cena, não. Estou pegando aqueles conjuntos de assets gráficos que eu peguei, talvez modelado por artistas, ou então comprei da internet, né? Estou montando aquilo num cenário, né? Montando a cozinha, né? Colocando os pratos um gaveteiro, né? Estou colocando uma pessoa abrindo a geladeira, estou
lavando a geladeira também, né? Estou colocando fogão, né? Estou povoando um cenário, tá? Isso aí é chamado espaço de cena. O espaço tangente é porque às vezes, como a gente sabe, o modelo 3D ele é como se fosse uma casca de ovo, né? Todos os modelos 3D, seja para animação, seja para simulação, seja para o que for, né? Com algumas exceções, né? Na área médica e engenharia, tá? Mas com algumas exceções, são todos modelos ocos, né? E a gente tem descrições de como a minha mão, né, deve ser modelada. Só a casca da minha mão deve ser modelada, né? O espaço tangente é justamente modelar, pegar uma região dessa casca de ovo, né, que modela um objeto, e definir o espaço, a origem do sistema de coordenadas ali, tá? Como é que a gente faz isso? É só você pegar dois lados de um polígono qualquer que constitui essa casca de ovo. O mínimo é um triângulo, né? Um triângulo tem 3 lados, então dá para pegar 2, né? Acima disso, obviamente, é mais fácil ainda você pegar 2 lados, transforma esses 2 lados em vetores, produto vetorial normal, depois pega um desses lados, produto vetorial com a normal, produz a terceiro vetor. Tem uma base aí tangente à superfície, né? Esses 2 vetores que você pegou como lados, né, são chamados de vetores tangentes. E aí você pega a normal, o vetor tangente, o vetor bitangente ou binormal, dependendo de como você vê na internet, mas como é bem chamar ele de binormal. Mas você define todo o espaço a partir daquele triângulozinho, daquele quadriláterozinho na casca de ovo. Dependendo do que você está fazendo, pode ser interessante fazer isso, principalmente em cálculo de iluminação, tá? Você quer fazer um cálculo de como a luz penetra naquela região, né? Como a luz interage naquela região do modelo, às vezes é mais interessante renomear o sistema de coordenadas a partir de uma matriz de mudança de base, tá? Aí sim, em primeiro lugar que você faz uma matriz de mudança de base seria esse espaço tangente, tá? E aliás, uma matriz de mudança de base, tá? Essencialmente é isso. Você ainda não entendeu o que é uma matriz de mudança de base, depois de álgebra linear, depois que eu falei aqui. É só isso, tá? Uma maneira de você renomear vetores, renomear pontos, tá? Eles têm um nome no espaço corrente, tem um tamanho, né? Uma descrição numérica, só que ela vai resultar em cálculos muito complexos para o que você está querendo fazer, ou então com cálculos com erro muito grande. E o que você faz, então, você renomeia esses pontos e esses vetores através de uma matriz de mudança de base, tá? Aí você renomeando eles, o cálculo fica mais simples e às vezes o cálculo fica mais simples e às vezes diminui o erro também, né? Por exemplo, como eu falei, aquela história do cálculo de profundidade, por exemplo, né? Que aí você precisa saber se o pixel está à frente ou atrás, tá? Para dar um exemplo. Se você tiver feito a transformação para o espaço de câmera, que é o próximo, você pode, para deixar que a origem do sistema seja os 3 vetores que definem a câmera, né? Você consegue usar só o Z, né? Para dizer se um pixel está à frente ou atrás de acordo com a câmera, né? Se aquele pixel, aquele vértice está mais próximo ou mais longe da câmera, só usando a coordenada Z dele, né? Porque a origem está na câmera, né? Os vetores estão todos ali, né? Se você não estivesse fazendo isso, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que fazer o cálculo da distância. O que é cálculo da distância? É o produto do vetor, né? Você pega a posição da câmera, a posição do vértice, cria um vetor ali, né? A destino, ponto que você está olhando com a câmera, menos a origem onde a câmera está. Aí faz o produto escalar desse vetor por ele mesmo e raiz, né? Isso aí vai dar a distância daquele vértice para a câmera, né? Isso aí é um cálculo bem mais complexo, né? Você tem que fazer produto escalar e raiz, ó, do que você pegar só a coordenada Z, né? A coordenada Z você não faz nada, é só acessar uma matriz, é só acessar a terceira posição de vetor, e no outro caso você vai ter que fazer o produto escalar, vai ter que calcular o vetor, fazer o produto escalar, subtração de 2 pontos, depois o produto escalar desse vetor e raiz, né? Olha as chances de causar erro, né? Como são maiores, tá? Então, fazer essa mudança de base, às vezes, é vantajosa por causa disso. Não é necessariamente obrigatório você fazer isso, mas ela facilita, tá?
dependendo do caso que você está fazendo, você pode nem usar, né? Mas, enfim, o espaço tangente, às vezes é interessante também você fazer isso, né? Com as partes da casca de ovo. Aí depois o espaço de câmera, devido a isso que eu falei, né? Você coloca a origem do sistema de coordenadas na câmera, né? E faz que todos os pontos sejam renomeados, né? A partir desse sistema de câmera, né? E aí, lógico, do mesmo jeito que tem uma matriz que converte para o espaço de câmera, você também tem uma matriz que tira do espaço de câmera para o espaço de mundo, né? Certo? O espaço de mundo é o principal. Aí você vai para o que é o espaço de cena, né? Tá aí. Aí de espaço de mundo, você pode ir para o espaço tangente, depois do espaço tangente você volta para o espaço de mundo. Aí depois você pega isso, vai para o espaço de câmera, depois do espaço de câmera, volta para o espaço de mundo também. Tá? Isso aí são os dois mais comuns, né? Que são mudança de base, é esse daí, tá? Espaço tangente e espaço de câmera. Aí tem o espaço normalizado, tá? O espaço normalizado, ele é uma ideia, né? Não é bem... Você pode aplicar uma matriz de mudança de base, tá? Mas tem várias maneiras de você... Não necessariamente, tá? O que é o espaço normalizado? O espaço normalizado é um volume de visualização do chamado NDC, né? Normalized Device Coordinates, que é usado pelo OpenGL, esse é um espaço específico do OpenGL, tá? Outros pipelines gráficos podem usar espaços diferentes, mas esse espaço NDC é um espaço definido pelo OpenGL que vai tanto de x, y, z, de menos 1 a 1, tá? Que é uma pequena regiãozinha do espaço que é visível, sempre, tá? Independente de ser projeção, perspectiva ou ortogonal. É isso que é visível, que fora disso o OpenGL corta, né? Não exibe. Por isso que eu digo que, né, você é um espaço, e se não, na verdade, se a gente considerar o espaço de mundo, é como se você estivesse pegando só uma fatia dele, né, do espaço de mundo, e dizendo, ó, esse pedacinho aqui do espaço de mundo que você tem é o que é visível, né? E dá para você fazer isso se você normalizar todas as coordenadas que você tem, né? Você pode só aplicar a escala nos modelos que você tem, né, para deixar tudo nesse intervalo de menos 1 a 1. Você pode, às vezes, definir o seu espaço de mundo para ser de menos 1 a 1, e foi isso que eu fiz, inclusive, nos primeiros exemplos que tem aqui nessa disciplina, né? Eu considerei que o meu espaço que eu programei direto no espaço de mundo, eu já considerei que o espaço de mundo era menos 1 a 1. Por isso que eu não fiz transformação nenhuma, né? Não precisa fazer mudança de base, não precisa aplicar nenhuma matriz para aquilo. A única matriz que a gente viu naqueles primeiros exemplos era o quê? Os VBOs, né? Os VBOs, que é a descrição dos vértices da casca de ovo, né? Que a gente está modelando 2D ou 3D, mas a gente não fez aplicação de matriz, a não ser para aquela rotação, né, do trackball que eu fiz para vocês poderem rotacionar e ver se o modelo 3D de vocês está ok, né? Certo? Mas NDC é esse espaço padrão, tá? Do OpenGL, que vai de menos 1 a 1, certo? Tudo que você quiser exibir no OpenGL tem que estar neste intervalo, seja projeção em perspectiva e profundidade. Aí tem o espaço de ordenação, tá? Esse espaço de ordenação é inclusive um buffer, do jeito mesmo que a gente tem, existem vários buffers na sua placa de vídeo, tá? Não sei se vocês sabem. Além do frame buffer, que é onde essa tela aí que vocês estão vendo no meu slide está sendo desenhado na computador de vocês, isso aí está sendo desenhado no frame buffer. Mas existem outros buffers. Buffer é uma região de memória, tá? Existe, por exemplo, o depth buffer, né? O depth buffer é um buffer de profundidade que ele é só usado quando você está trabalhando com figuras 3D, tá? Que ele diz justamente se um pixel está mais próximo da câmera ou mais longe, tá? Esse é o depth buffer. O depth buffer, ele tem que ser ativado quando você vai ser usado, né? E ele é só usado para figuras 3D. É como eu disse, como essa profundidade vai ser calculada, depende de você. Se você quiser aplicar matriz de câmera, vai ser a coordenada Z. Se você não aplicar a matriz de câmera, vai ser a distância da câmera para o ponto, né? Tem outros buffers? Tem, tá? Tem também, por exemplo, o stencil buffer, que ele é como se fosse uma máscara, tá? Ele ajuda, tipo assim, a esconder partes do cenário, se você quiser, tá? Eu acho que existe o clip, né? Fora do Normalized Device Coordinates, mas ainda assim você pode aplicar um stencil para deixar só algumas partes do cenário visível, né? Por exemplo, imagine que você quisesse ver uma pessoa olhando através de um binóculo, né? De um submarino, coisa do tipo, né? Telescópio do submarino, né?
Aí você quer só mostrar aquele um elipse, né? Você pode, né, deixar o resto preto. Você pode fazer isso, né? Aplicando um stencil buffer, por exemplo. Aí tem o espaço de imagem, que é justamente o frame buffer que eu acabei de falar, né? Que é onde os pixels vão ser pintados na sua tela. Os pixels vão ser pintados na sua tela, não. Onde vão ser, os pixels vão ser pintados na sua imagem, né? No frame buffer, né? E tem o espaço de dispositivo. Por que eu falo de espaço de dispositivo e espaço da imagem? Porque, embora uma imagem seja, sei lá, 1280 por 720, ela pode estar sendo exibida em 300 por 300 pixels, né? Toda deformada, tá? Então, por isso que eu chamo de espaço do dispositivo. Independente do tamanho da imagem, você pode aplicar transformações nela para exibir só uma parte dela ou para exibir ela deformada, né? Exibir ela menor, exibir ela maior, né? Então, esse seria o espaço do dispositivo, né? Essas todas que eu acabei de falar, essas últimas daqui que eu acabei de falar, espaço normalizado, ordenação, imagem, dispositivo, elas daí são, você pode usar alguma matriz de transformação, tá? Para chegar nelas, você não precisa fazer mudança de base. Mudança de base é só para o espaço tangente e espaço de câmera mesmo, tá? Aliás, espaço objeto para espaço de cena pode ser, tá? Depende do caso, você pode aplicar uma matriz de mudança de base. Não necessariamente, né? Mas talvez, dependendo do caso. Então, esses são os espaços, né? Aqui no overview. Aí, agora, vamos ver eles aqui na prática. Só para vocês terem. Não dá para mostrar todos eles, tá? Porque o Dash Buff, por exemplo, como é que eu vou mostrar o espaço de profundidade, né? Na verdade, até daria, tá? Você tem até uma câmera especial de dia que é chamada Depth Camera, né? Que captura profundidade. Com ela daria para mostrar bem legal, talvez, o que seria uma ideia do espaço de profundidade, né? Mas eu não tenho, infelizmente, né? E da placa de tirar isso da placa de vídeo não é tão trivial assim. Porque às vezes o OpenGL esconde, né? A placa de vídeo às vezes tem que explorar qual é a API que faz isso, né? Se existe alguma API para extrair, enfim. Então aqui, ó, tem o espaço de objeto que eu falei para vocês, ó. Tem um bonequinho que está modelado deitado em relação ao Blender. Não sei se estão conseguindo ver, ó. Tem a setinha aqui vermelha e a verde, né? Quer dizer que ele tá, o eixo Z está apontando a nossa direção. Diferentemente, quer dizer que ele está deitado no chão, basicamente. Ele foi modelado assim. Já essa nave espacial, não, ó. Ela também está deitada, está apoiada no chão, mas ela está como a gente esperaria, né? O Z, ela está alinhada com este, como se estivesse estacionada, né? Um avião parado no aeroporto, tá? Aqui o Z para cima, né? E também está no plano X e Y. Se eu quero colocar esses dois caras que estão no espaço do objeto no espaço de cena, né? Eu preciso rotacionar esse boneco, aplicar uma escala, né? E transladar ele. Foi basicamente isso. Eu peguei a nave, não mexi na nave, deixei ela lá na origem do sistema, mas o bonequinho eu tive que rotacionar ele para ele ficar com o Z alinhada com a coluna espinhal dele, né? Porque a coluna espinhal dele aqui está alinhada com o Y no momento, porque está deitado. Você colocando alinhada com o Z vai deixar ele em pé, né? Então você rotaciona ele e aplica uma escala, porque ele não pode ficar do mesmo tamanho, né, na nave. Tem que diminuir ele para parecer que ele possa embarcar na nave, né? Então eu apliquei uma escala e diminuí. Ainda coloquei um cenário, coloquei um chão, né? Porque nenhum dos dois tem chão. Coloquei esse plano aqui para ser o chão onde eles estão em cima, né? Esse aí é o espaço da cena, né? Que a gente está compondo. O espaço de câmera, né? Veja que tem aqui a câmera, mas a gente não está no espaço de câmera ainda, tá? Isso aqui está no Normalized Device Coordinates, né? Porque senão não estaria sendo exibido, mas ainda não é o espaço final da imagem, tá? O espaço final da imagem é esse daqui, que foi que já tem o cálculo de iluminação, e a gente está... Aí tem vários espaços aqui, na verdade, né? Porque a gente está no espaço de câmera, né? Porque a fotografia foi feita a partir da câmera, né? E isso gerou tanto mexe no espaço de imagem como no espaço de dispositivo, né? Já que está sendo exibido numa parte desse slide aqui, né? Aqui tem vários espaços, né? Nessa última fotografia. Tem o espaço de câmera,
Tem o espaço normalizado, tem o espaço de câmera, tem o espaço de imagem, tem o espaço de dispositivo. Tudo foi aplicado antes de mostrar, ser exibida essa imagem aqui, tá? Ficaria difícil de mostrar separado, né? Não dá para mostrar. Se eu mostrar só o espaço de câmera sem pixels, a gente não ia ver praticamente, não ia ver nada, né? Porque não tinha o cálculo de iluminação. Não, né? A gente só tá vendo isso daqui porque é o que eu já falei, né? Embora em modeladores 3D, né, exista aquele padrão, tá? Você primeiro trabalha com os dados para depois gerar a imagem, né? Quando a gente está trabalhando com os dados, criando um modelo 3D, a gente precisa visualizar, né, o que a gente está vendo. Então a gente faz tipo uma rasterização uma pré-rasterização, né, do modelo, né, criando essa janelinha daqui que tem no Blender, que tem no Maya, tá? Mas esse aqui não é a cena final, é só como se fosse um preview, tá? É como se fosse aquele preview de impressão, tá? Sendo que o preview de impressão está sempre ativo, né, nos modeladores 3D, porque senão você não ia ver nada, né? Diferentemente do editor de texto, você sempre está trabalhando direto no texto, você consegue ver os caracteres, né? Sem o preview de impressão, você não conseguiria ver, né? Aliás, mesmo a gente poderia também pensar assim, né? Para um modelador de texto, se você não tivesse um retorno gráfico, né? Do editor de texto, você não ia ver o texto que você está escrevendo. Você poderia até saber que teclas você apertou, né? Mas você não ia ver o texto, né? Então a gente faz essa pré-visualização, né? Tanto no editor de texto, mas também no modelador de 3D para a gente ver. Mas a imagem final, ou então o filme final, se estiver gerando um filme, ele só é gerado quando a gente clica lá num botãozinho chamado Render, né? Render Animation ou Render Image, né? Que vai tirar uma fotografia a partir da câmera que a gente está selecionado, pode ter várias câmeras no cenário. E você pode fazer até troca de câmeras, inclusive, tá? Troca de câmera também é considerado animação, tá? Para quem for fazer isso em Blender. E é muito comum até em filme, né? Às vezes o cara tá conversando com uma pessoa, aí primeiro mostra a pessoa que tá falando, aí troca a câmera para a pessoa com quem você está falando agora falar, né? Essa troca de câmeras, né? Uma espécie de animação, tá? Uma troca de quadros, né? Certo? Não sei. Mas aqui é só para tentar demonstrar algum desses espaços, tá? Aqui tem três, talvez com boa vontade, 4 espaços. Nem todos os espaços dá para ver, né? Claramente. Mas aqui é o espaço de câmera, né? Que eu falei para vocês, como é que gera, né? Certo? Tem uma posição aqui, um ponto que você está olhando onde a nossa câmera está apontando, né? Certo? Tem um ponto lá para onde ela está olhando. Tem o ponto que define onde a gente quer colocar a nossa câmera no cenário, certo? E tem um vetor para cima, né? Esse vetor para cima é a gente que define, tá? Você que diz quem é o seu para cima, onde é o seu para cima no cenário. O seu para cima do cenário é o vetor 010, é o vetor 001, é isso, quem define é você, tá? Quem é o para cima? É o Z positivo, é o Z negativo, é o X positivo, é o X negativo, né? Eu sei que para o default, tá? O default não sei, é difícil de falar o default, né? Tem programa que usa o Z como up, e tem programa que usa o Y positivo, às vezes o Z positivo como para cima, mas quem define é você, tá? Você define quem é o para cima do seu cenário. Onde é que está as nuvens, né? Onde é que está o teto do seu cenário, né? É até interessante, né, a gente pensar, vocês estão viajando um pouquinho, né? O que é o para cima, né? Que a gente está acostumado aqui. Para cima, eu olho para cima, eu vejo meu teto, né? Mas tem que considerar o planeta Terra, né? Para cima, na verdade, é tudo que está distante do centro do planeta Terra, né? Então, o Sol está acima de nós, qualquer planeta está tudo acima, né? Todo o universo está acima de nós, né? E o Sol, o centro da Terra, é que está abaixo de nós, né? Nossa visão que coloca todo o centro, não tem um nome para isso, né? Coloca o centro na Terra, né? Como se o centro do universo fosse a Terra, né?
para a gente poder definir que o para cima é olhar para o teto, a gente está definindo que o centro do universo é o planeta Terra, né? Mas o centro do universo podia ser qualquer lugar, né? Podia ser na Lua. Aí se o centro do universo é a Lua, então a gente está acima, né, da Lua. Mas enfim, só uma coisa para vocês pensarem. Você define o vetor para cima, né, que é um vetor normalizado, obviamente. Pega esse vetor que é formado por subtraindo, né, em posição qualquer. Deixa eu colocar aqui, porque talvez seja difícil vocês terem acompanhado o que eu estou fazendo, né? Show desktop, ou show desktop, aqui, tá, no slide, certo? Aqui, ó, posição de destino, posição da câmera, eu quero descobrir quem é esse vetor aqui, tá? Aí eu calculo ele aqui, é o vetor chamado olhar para, tá? Aí é só subtrair a posição de destino menos a posição da câmera, isso vai dar esse vetor. Você divide ele pelo tamanho dele, tá? Pelo tamanho dele, né? Que vai deixar ele normalizado. Agora você faz o produto vetorial desse vetor com para cima, né? O vetor para cima é um vetor que você define, porque você que está criando seu espaço 3D, né? Você que diz que onde é que está o seu para cima, tá? Onde é que é o centro do seu universo, né? O comum dos seres humanos define que o centro do universo é o planeta Terra, né? Mas você pode definir, nem sempre o seu cenário pode nem estar no planeta Terra, né? Então você define onde é que é o seu para cima. O produto vetorial com olhar para, né, que é esse vetor, né, que a gente acabou de calcular vermelhinho, com olhar para cima, que é esse vetor esse ano, né, vai dar um vetor apontando para a direita, que seria um vetor que está aqui saindo da tela da câmera e vindo na nossa direção, tá? E aí, fazendo agora o produto vetorial desse vetor direita com olhar para, tá? Cuidado com a ordem, tá? Aqui é olhar para, produto vetorial para cima, depois esse vetor resultante de novo agora com o produto olhar para, vai dar o vetor para cima da câmera, esse vetor verdinho, tá? Quer dizer, você vai descartar esse vetor para cima, né? Esse vetor para cima é só para a gente saber onde é que está o cima da câmera, né? Que aí você fazendo o produto vetorial desse com esse e depois do vetor olhar para com o vetor para cima, você descobrir o vetor para a direita, que aí é um vetor perpendicular ao vetor para cima, e o vetor olhar para, né? Então, o mais importante é isso. E aí, com o vetor perpendicular ao olhar para, que é o vetor que está saindo aqui da câmera, eu posso fazer o produto vetorial e descobrir, que são dois vetores tangentes, inclusive, ao plano da câmera, que é a observação da câmera, você consegue descobrir quem é o vetor para cima da câmera, né? Então, daí com esses três vetores aqui, ó, o vetor para cima, o vetor olhar para e o vetor saindo, você pode descartar esse vetor para cima aqui, senão vai usar isso, né? Você só usa nesse cálculo aqui, tá? Quando você está descobrindo quem são esses vetores aqui que você quer, olhar para, direita e o para cima da câmera, tá? Esse vetor aqui para cima que foi definido por você, depois você vai descartar. E aí você pegando esses três vetores aqui, você tem um espaço que define como a câmera, como renomear o espaço para ter a origem em cima da câmera, tá? Isso não é matriz em perspectiva, isso não é projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal eu já mostrei para vocês quando eu falei de teoria de OpenGL. Tem lá, tá? Para quem se lembra, projeção ortogonal, mas eu fiz só de cálculo. Eu acho que aqui eu mostro agora para vocês como é a matriz, tá? Isso aqui é a matriz de projeção. Deixa eu ver. Essa aqui é a matriz de projeção ortogonal e essa aqui é a matriz de projeção em perspectiva, tá? Pode parecer complicado, eu não vou entrar em detalhes, mas porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas esse cálculo aqui está fazendo exatamente o que tem. Se você pegar o slide lá de teoria do OpenGL, né? Está só normalizando as coordenadas, essencialmente, tá? É só normalizar as coordenadas. Quer dizer o quê? Se o espaço está definido entre 5 e 10, esse 5 e 10 vai virar menos 1 e 1, tá? Se o Z está definido entre 8 e 20, esse 8 e 20 vai virar menos 1 e 1, tá? É isso que a gente está fazendo aqui na projeção ortogonal, tá? Está normalizando as coordenadas. A gente até usa, né? Esse D e E aqui é direita e esquerda, tá aqui em cima, né? Direita e esquerda, C e B é cima e baixo, T e F é trás e frente, tá?
ó, o plano de trás e o plano da frente, né? Por exemplo, se a nossa câmera está aqui, né? Nosso olhinho aqui está aqui olhando, né, para o cenário. Então, esse plano aqui, né, é o plano da frente, né? E esse aqui é o plano de trás, né? Aí, esse plano aqui é o plano de cima, né? E esse plano aqui é o plano de baixo. E aí, por fim, tem esse plano aqui, né? Entrando, ó, esse plano aqui é o plano, talvez, da direita. E o outro plano lá do outro lado, vindo daqui, é o plano da esquerda, certo? Essa caixa aqui, né? Basicamente, que faz a projeção ortogonal, não é projeção... Não é uma matriz de mudança de base, tá vendo? Ó? Não é matriz de mudança de base, nada, não tem nada a ver com matriz de mudança de base. É só uma matriz que está pegando as suas coordenadas e está normalizando elas para ficar no intervalo -1 e 1. Por quê? Porque o intervalo -1 e 1 é o espaço NDC, que é o que o OpenGL visualiza, certo? Isso aqui é uma maneira de fazer isso, tá? Você pode fazer de outras maneiras também, tá? Não tem só essa maneira, não, tá? Aqui a ResGo parece que está fazendo o quê? Está fazendo uma escala nos objetos, né? E uma translação. Está transladando os objetos e aplicando escala neles, né? Mas na prática, o que a matriz de projeção ortogonal está fazendo é aquele cálculo que tem lá no slide de teoria do OpenGL, que isso aqui é ridiculamente fácil de fazer, que é só você colocar coordenada x, y, z para ficar dentro do intervalo -1 e 1, tá? É isso que a gente está fazendo, essencialmente. E aí você pode usar esses planos aqui, se você quiser, como sendo máximo x e o mínimo x, né? Que existe no seu espaço, o máximo y e o mínimo y, e o máximo z e o mínimo z, né? Certo? Ou então não, você pode colocar mais, né? Ou menos, né? Também você que define, né? Você que define quem são esses planos, né? Qual região do espaço vai ser possível visualizar dentro do OpenGL. Uma vez que você definiu quem é essa região do espaço, né? Você pode aplicar essa matriz de normalização, na verdade, né? E visualizar o seu espaço, o seu cenário dentro daquele espaço que você definiu. Você tem que ter uma noção de tanto 2D como 3D, né? Você tem que ter uma noção de visão espacial, só para você não ter cuidado de não definir um espaço numa região onde não tem nada modelado, né? Por isso que eu disse, por isso que lá no slide, né? Eu recomendo que você use o máximo x e o mínimo x, o máximo y, o mínimo y, o máximo z e o mínimo z do seu cenário, porque aí você garante que tudo que você modelou vai aparecer, né? Se você não fizer isso, você não garante que vai aparecer, tá? Eu sei que tem outros lugares que dizem, não, faça assim, faça assado, mas eu sei, né? Eu sei que é difícil para quem está começando ter essa visualização de espaço 3D. Então, se você usar o máximo x, o mínimo x, o máximo y, o mínimo y, o máximo z, mínimo z, das coordenadas que tem, os vértices que existem no seu espaço, você vai conseguir visualizar tudo, tá? Uma vez que você visualizou tudo, aí você pode começar a brincar, né? Diminuir o espaço, aumentar, né? Aumentar para exibir mais coisas, ou diminuir para exibir menos coisas do cenário. Aí você começa a brincar, né? A visão em perspectiva é a mesma ideia, né? Você vê assim, mas visão em perspectiva é muito parecido, né, professor? E é realmente muito parecido. É isso que ela também está fazendo a mesma coisa, tá? Ela também está colocando o seu espaço qualquer, que eu também recomendo de novo que você faça mínimo de x, máximo de x, mínimo de z, máximo de z, sabe? Para ser quem? O que quer dizer isso? Quer dizer que o D e o E, que é o direito e esquerda, vai ser o quê? Vai ser o máximo de y, o D vai ser o máximo de y e o E vai ser o mínimo de y. O cima vai ser o máximo de z e o mínimo de z vai ser o baixo, né? Aí o trás vai ser o máximo de x, o mínimo, máximo de x, e o F vai ser o mínimo de x, tá? Por exemplo, certo? É isso que eu estou falando para você, que aí você não tem dificuldade de exibição do seu cenário, tá? Mas essa matriz aqui tá diferente, né, professor? Tá fazendo uma escala, né? Tem até uma translação aqui, aparentemente, mas ele está fazendo aqui um cisalhamento, né?
em perspectiva e faz sentido, tá? Isso daqui é só porque, na verdade, certo? É só por causa desse cara aqui, ó. Mas o que está fazendo a perspectiva mesmo não é isso aqui, tá? Pode ignorar tudo isso aqui. Isso aqui não está fazendo a perspectiva. Isso aqui está só colocando intervalo de -1 a 1. O que está fazendo a perspectiva mesmo é esse cara aqui, ó. Certo? Ele está copiando para a coordenada Z, multiplicando por -1 para W, tá? É isso que vai fazer a projeção em perspectiva. Você vai copiar a coordenada Z para W, e aí quando copiar a coordenada Z para W, certo? Em determinado ponto do OpenGL, não é nem você que faz, tá? É o OpenGL que vai fazer isso, ele vai dividir por W. Ao dividir por W, vai acontecer aquele efeito que eu falei para vocês. O que estiver muito próximo da câmera vai aparecer gigantesco, o que tiver distância 1 da câmera vai aparecer com tamanho normal, e conforme for além disso, né, maior do que 1, vai ficar cada vez menorzinho, tá? É isso que faz é isso realmente, é essa linha aqui que está fazendo a projeção em perspectiva. Essas outras linhas aqui tão diferentes, porque como a gente não está querendo normalizar, né? Está querendo deixar tudo no intervalo de -1 em 1, só que como a coordenada Z vai ser dividida por si mesmo, né? Depois a gente sabe que vai ser dividido por Z, a gente tem que levar isso em conta, né? A gente tem que levar isso em conta que depois isso vai ser dividido por Z. Ao levar isso em conta, que a coordenada Z, que está sendo, que se for só simplesmente normalizada, seria isso daqui, né? Ao levar isso em conta, que ela vai ter que dividir por Z, e ao ser dividida por Z, ainda vai ter que dar -1 em 1, né? É isso que a gente acaba chegando nessa outra expressão, tá? Eu acho, se vocês olharem no semestre passado, eu acho que eu até demonstro isso daqui. Esse semestre não vou demonstrar, porque a gente está um pouquinho atrasado, a gente teve muitos feriados. Teve 2 feriados, teve semana da computação, teve semana da universitária, né? Tá? Então, mas se você quiser ver, você pode olhar as aulas do semestre passado, que tem lá explicando essa matriz, como é que gera essa matriz de perspectiva. Mas o que eu estou falando para você é só dizer isso, tá? Aqui é de novo, está reduzindo o x para -1 em 1, o y para -1 em 1 e o z para -1 em 1. Só que isso aqui, como está tudo sendo dividido por z, você tem que fazer um ajuste aqui, tá? E como isso vai ser calculado. Tá vendo que isso aqui é justamente a coluna de z, né? Ó, isso aqui é a coluna de z. Por isso que está dando diferente, tá? Isso aqui, em vez de aparecer nessa coluna aqui, está aparecendo nessa coluna, e essa linha é diferente por causa disso, tá? Essa linha de z, né? A linha e coluna de z estão diferentes por causa disso. E ao levar em consideração que nosso sistema depois vai ser dividido por z, a gente tem que fazer um ajuste, e esse ajuste também acaba influenciando nas outras coordenadas também. Eu não lembro se x e y é dividido por z também, por default do OpenGL. Eu acho que sim, sabia? Por isso que você tem que também tem que ajustar x e y. Porque, se não me engano, todo mundo é dividido por z, não é só o z, não. É exatamente, né? Todo mundo é dividido por z, não somente o z. Né? Todo mundo vai ser dividido por z, tanto o x, como o y e como o z, né? E aí, quando o y for dividido por z, né, você vai aplicando matriz de escala, né, em x e y. E aqui o z, você só quer que, quando for dividido por z, né, que quem estiver nesse plano da frente, né, receba -1, e quem está nesse plano de trás receba 1, né? É isso que a gente faz. Isso dá uma resolução de sistema linear, tá? Mas é uma resolução de sistema linear com 2 equações, tá? Para quando é -1 e para quando é 1. Se resolvendo isso, você vai chegar nessa expressão, e essas outras expressões por processo é só aplicação do que você descobriu aqui nessa linha. Basicamente. Certo? Isso aqui é a matriz de projeção em perspectiva e a projeção ortogonal. Tá? A matriz de projeção em perspectiva, então, e a matriz de projeção ortogonal, que o pessoal fala muito, na verdade é só, tudo que você está fazendo é reduzindo o seu espaço 3D para ficar dentro do intervalo -1 em 1, porque é o espaço que o OpenGL visualiza. Certo?
Se eu tivesse gerando a minha render engine, de repente a minha render engine não usa espaço -1 em 1. Então essas matrizes aqui poderiam ser diferentes, né? De repente eu gero uma matriz que gera de menos infinito a infinito. E aí? Aí não precisa disso daqui. Nada disso daqui vai existir, tá? Se for de menos, se eu gerar uma matriz, uma render engine que renderiza de menos infinito a infinito, isso aqui, nada disso aqui existe, né? E às vezes você consegue ver que a matriz, às vezes você encontra na internet que, lógico que para gerar de menos infinito a infinito, é que você vai ficar tudo muito pequeno, né? A não ser que seja infinitamente grande. Mas dependendo do que você está querendo fazer, né? É comum você encontrar na internet, às vezes, uma matriz de perspectiva mais simplificada, bem mais simples do que isso que está aparecendo, tá? Mas você vai ver, depende da matriz que você olhar na internet, essa linha aqui é o que está fazendo a projeção em perspectiva, tá? Porque está copiando a coordenada Z, um sinal trocado para W, tá? É essa cara aqui que faz a mágica, tá? E às vezes nem precisa ser multiplicado por negativo, tá? Isso aí depende de onde é que tá, como é que você quer alinhar a sua câmera, né? Isso depende de você também. Mas o default é -1, tá? Então, essas são as matrizes, como eu disse, certo? Para usar essas matrizes nos trabalhos de vocês, se vocês quiserem testar, é só pegar aqui D e E para ser o máximo X, mínimo X, C e B para ser o máximo Y, mínimo Y, e T e E para ser o máximo Z, mínimo Z. Ou então, do jeito que você quiser, tá? Se você colocar D e E para ser o máximo X, mínimo Z também, máximo Z, mínimo Z também pode, né? Só substituir isso aqui, que você vai ter aplicar isso nos seus dados, que você vai ter a projeção em perspectiva, né? A projeção em perspectiva, na verdade, é só essa, como eu disse, a divisão por W, que na verdade é a divisão por Z, né? Porque você está armazenando aqui Z em W, que depois o OpenGL vai usar para dividir. Lembrando que no caso de vetores, você quer usar 0, tá? Para a quarta coordenada, para que isso não aconteça. Certo? Só para vértice você usa a quarta coordenada como 1. Aí o espaço de imagem, ó. O espaço de imagem é uma matriz bem simples, tá? É só você fazer o descarte da coordenada Z, ó. Tá vendo? Ó? Linha de Z é igualzinho a matriz de identidade, só que a linha referente a isso aí, assumindo uma pré-multiplicação, tá? Certo? Você multiplicar essa linha por esse vetor aqui, XYZW, né? A coordenada aí, Z, vai ser zerada, né? E você só vai manter as coordenadas X e Y. Na verdade, o que acontece, né, que eu já falei para vocês, é que o Z vai ser armazenado no depth buffer, né? E o X e Y vão ser usados para calcular que pixels devem ser pintados na tela. Né? Mas é só uma projeção simples, né? Descarte da coordenada Z. É o jeito mais simples de fazer a projeção de cena. Tem outras maneiras de fazer projeção? Tem, tá? Essa não é a única maneira de fazer projeção, não. Mas essa aqui é a forma mais simples de fazer projeção. Que é assumindo que o volume de visualização está alinhado com o plano da câmera, né? Dá para fazer diferente? Dá, né? Mas para que alguém vai fazer isso, né? Só para complicar, né? Inserir erro no sistema. E o espaço de dispositivo, né? É simplesmente uma matriz que eu falei para vocês, ó, de ajuste de aspect ratio, né? E translação, né? Porque a gente tem aqui aquilo que eu estava explicando para vocês. Depois que a gente gerou a imagem, né? Tem os pixels lá pintados, depois de fazer uma equação de iluminação ou algo do tipo. Eu quero só que essa regiãozinha aqui da janela receba a minha imagem gerada com essas esferas e esse cone aqui, né? E, de repente, isso daqui tem uma razão de aspecto diferente da minha imagem original, né? Razão de aspecto, não sei se eu já expliquei isso aqui, eu acho, ou foi na outra aula que eu expliquei. Razão de aspecto é simplesmente dividir a largura pela altura, tá? Se eu dividir a largura pela altura da janela onde eu vou desenhar a minha imagem, e dividir a largura e a altura pela minha imagem de pixel original,
Se eu comparar os dois, vão dar diferente, certo? Se dá diferente, quer dizer que a razão de aspecto é diferente. Por exemplo, a razão de aspecto de um quadrado, né, que os lados são todos iguais, é 1, né? Mas de um retângulo como esse, pode ser 2, de repente, né? Deixa eu... Não sei se vocês estão vendo. Mas de um retângulo como esse daqui, né, de um celular, talvez seja 2 por 1, né? Talvez se isso aqui for 2 vezes esse cara, né? Dividindo a largura pela altura, talvez de 2, né? Mas eu posso exibir isso aqui em um quadrado, se eu quiser, né? Só fazendo a matriz de ajuste de razão de aspecto, tá? Que às vezes você encontra isso na internet, o pessoal fala matriz de ajuste de razão de aspecto. O que é isso? A matriz de ajuste de razão de aspecto é simplesmente uma matriz de escala, tá, pessoal? Não é nada demais. É só uma matriz de escala, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Certo? A largura do viewport dividido pela largura da imagem, a altura do viewport dividido pela altura de imagem. Isso aqui, como são diferentes, né? Vai dar números diferentes, fatores diferentes para escalar a nossa imagem, né? Que é uma imagem 2D, né? Então, essa aqui é uma imagem 3D, porque está usando coordenadas homogêneas, e eu vou fazer uma translação. Que aí eu vou ajustar, né? Para se a largura for maior que a altura, para diminuir a largura, para ficar do mesmo tamanho da altura, se eu estou querendo exibir um retângulo dentro do quadrado, né? E o X e o Y é só para posicionar a figura, né? Porque toda a figura, o espaço de qualquer figura, tá? O espaço de qualquer figura, inclusive esse slide, começa no 0, 0, tá? Mas o 0, 0 pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer um dos 4 cantos, né? Mas todo esse espaço de imagem começa a coordenadas, o centro da imagem, numa figura 2D, é sempre um dos 4 cordas, tá? Aí depende do dispositivo, é um dos 4 cordas. Então, nessa janela aqui, no caso de uma janela, certo? A região que começa o desenho da janela é essa daqui, tá? Esse pontinho aqui. Mas você está vendo aqui foi deslocado, né? Que a minha janela mesmo, onde eu estou desenhando, né? A minha figura 3D, ela está deslocada um pouquinho, né? Tem um vetor aqui que está deslocando ela para sentido. É justamente esse XY, tá? Referente à janela, aonde é que você vai posicionar o seu porte? De repente aqui é 10 e 10, tá? Se fosse aqui 0 e 0, o que ia acontecer? Essa figura aqui ia ser desenhada bem aqui, tá? Alinhada com o canto da janela, certo? Então, quer dizer que alguém aplicou uma matriz de transformação de dispositivo para deslocar a imagem para ela ficar mais centrada na janela, né? Certo? E possivelmente ajustou a razão de aspecto. Se a imagem que você gerou e a imagem e a região onde você vai exibir a região do dispositivo gráfico, você vai exibir a imagem, é igual, possui a mesma razão de aspecto, isso aqui pode ser 1 em 1, tá? Isso aqui pode ser a matriz de identidade, tá? Dependendo do caso. Se você não está querendo mexer nas... isso aqui pode ser 0 e isso aqui pode ser 1. Se a razão de aspecto não se altera, né? E se você não precisa deslocar a imagem para canto nenhum, isso aqui vai ser 0, 0 e isso aqui vai ser 1. Vai ser a matriz de identidade. Só vai modificar isso aqui se você quiser deslocar a imagem para alguma região da janela e se a razão de aspecto for diferente, né? Certo? Aí isso aqui é só um exemplo de aplicação de matrizes. Isso aqui é Ford Kinematics, tá? Como é que você faz a aplicação? Por exemplo, aqui para girar esse ponto, né? De um braço mecânico, né? Eu acho que ele começa com a rotação em... Primeiro, para eu poder preencher esse ponto P, ó, primeiro eu faço uma rotação em Z, eu rotaciono esse P em torno de Z, tá? Que aí quer dizer que ele está fazendo primeiro essa operação aqui. Isso aqui são 4 operações, tá? Translação, rotação, rotação, translação, rotação, translação, porque eu quero mexer nesse ponto P aqui, tá? Então, rotação, a origem do sistema, a princípio, está aqui na base, tá? Do nosso braço mecânico. Se não tiver aí, a gente pode colocar, né? Coloca ela aqui, porque aí fazendo a rotação em Z, vai assumindo que o Z está aqui para cima, né? Certo? Ele vai rotacionar nesse sentido, o nosso braço mecânico, né? Fazer essa rotação aqui de θ1. Depois eu aplico a matriz de translação para deslocar o meu centro daqui para cá, né? Para esse
para essa região de dobra, né? E aí eu faço a rotação para rotacionar esse braço agora em torno desse ponto, né? Fazer esse movimento aqui, né? Para cima e para baixo com o braço, né? Mecânico, né? E aí, por fim, eu ainda poderia fazer uma matriz de translação que desloca a minha origem para cá, para de repente ativar algo que esteja preso a esse ponto P, tá? Esse aqui é um exemplo de Forward Kinematics, tá? Que você faz, começa da base do corpo, ó, aplica uma operação de rotação. Esse vértice, tá? Estou sempre aplicando P, tá? Em cima de P que eu estou fazendo essa matriz 2 aqui, tá? Em cima de P eu faço a rotação em Z, como a origem está aqui, vai rotacionar nesse sentido em torno, né? Vai rotacionar todo o braço, né? Todo o braço está sendo rotacionado. Quando eu fiz essa primeira translação de D1, né? Agora só esse carinha aqui vai ser rotacionado, né? E aí, por fim, a última translação, que é de D2, vai levar até o ponto P, que aí eu posso operar algo que esteja conectado a esse ponto, né? Aí aqui também tem um pontinho, o mesmo ponto P de novo, só um pouquinho diferente, né? Tá? Que agora eu estou fazendo o quê? Estou fazendo kinemática inversa, talvez, né? Ou não? Ah, não, é porque nesse caso aqui o braço está preso na parede, né? Mas é a mesma situação ainda. O braço está preso na parede, não se mexe, né, na parede. Então é só a ordem que é modificada, né? Então, primeiro eu faço a translação, depois rotação, translação e rotação. Porque eu tenho primeiro trasladar a origem do sistema, assumindo que a origem do sistema esteja aqui. Eu traslado a origem do sistema para ela ficar aqui. Faço a rotação de θ1, depois translado de novo D2 para a origem do sistema ficar aqui e faço a rotação de θ, né? Ainda poderia fazer uma outra translação aqui de D3, né? Talvez aqui, translação de D3, talvez eu coloque isso aqui. E aí em P eu preencheria algo que estivesse conectado a essa ponta, né? Isso aqui é só uma aplicação de transformações, né? Eu não sei se eu também falei, na hora que eu falei de transformações, aqui do caso desse brinquedo, né? Esse brinquedo também é um exemplo de aplicação de matriz de transformação, né? Cada xícara, ela gira em torno de si mesma, né? E também gira, isso é um brinquedo de parque de diversões, se você achou aquele braço mecânico muito complexo, isso aqui também é a mesma ideia, tá? Eu tenho que fazer uma rotação aqui, né? E tem de repente, se eu fosse animar, né? Tem um modelo 3D desse brinquedo e eu quero fazer a animação dele. O centro, né? Eu primeiro colocaria o centro do sistema aqui, né? Aí eu faço a rotação de todas as xícaras. O bully vai rotacionar em torno de si mesmo, né? Em torno do seu centro. E as xícaras vão girar em torno do bully, né? Então é só uma matriz de rotação aqui inicial. Só que aí depois eu vou ter que fazer o quê? Para cada xícara, eu vou ter que fazer uma matriz de translação de D, tá? Para trasladar a origem para o centro da xícara, aplicar uma rotação da xícara, vou até colocar aqui linha para vocês saberem que é rotação do bully, né? Vou ter que aplicar uma translação para mover a origem, né? Aplicar a rotação e depois eu vou ter que transladar de volta, tá? Fazer a inversa da translação para levar a origem de volta para o bully, né? Porque aí eu vou aplicar de novo essa mesma sequência aqui, né? Que é a sequência que está aqui, tá? Em outra xícara, né? Eu vou ficar indo e voltando, ó, indo e voltando, indo e voltando, né? Venho para cá, giro, volta. 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 Você pode fazer um for, né? Para isso aqui, eu colocar isso no for. Que aí você gira primeiro o bully, depois faz um for para girar as xícaras, né? Mas veja que é uma sequência, né, de matriz, do mesmo jeito que tem ali no braço mecânico, né? RT, RT. A única diferença é que você tem que voltar também, né? Porque depois você vai aplicar em outra região do modelo, então você tem que voltar para a origem, né? Você pode até não voltar, né? Se não quiser. Mas aí fica mais difícil, né? Porque você teria que calcular quem é esse círculo aqui para poder fazer o deslocamento segundo o arco, né? Aí fica mais... Em vez de usar a posição da... Ou então você teria que fazer a posição da xícara, um menos outro, para calcular o vetor, né? Eu acho que fica mais complexo.
melhor ir e voltar, e voltar, e voltar. Eu faria assim, né? Pelo menos, mas vocês fazem como vocês quiserem. Do jeito que funcionar para vocês, tá? Livre. E com isso a gente acaba nosso slides sobre matrizes, né? Nós já vimos as principais transformações geométricas para animação, tá? É isso que vocês precisam saber para poder fazer o último trabalho, tá? A gente vai ver outras matrizes, tá? Não acabou, não. Isso aqui são as matrizes que são aplicadas dos lados de dados, tá? Mas o objetivo nessa aula aqui, desses slides todos, foi só introduzir o conceito de matrizes, mostrar as operações para vocês e os tipos de matriz, como é que aplica, né, a matriz. Todas as matrizes são aplicadas por multiplicação, tá? A inversa, ela faz o quê? Ela aplica a transformação contrária, tá? Quando existe, ela aplica a rotação contrária. Quer dizer, se você fazendo a multiplicação, o braço gira no sentido de horário, aplicando a inversa da transformação, vai girar no sentido que anti-horário, tá? Se a translação leva um carro do ponto A para o ponto B, a inversa da translação vai fazer o quê? Vai levar do ponto B para o ponto A, de volta para o ponto A, tá? É lógico, se você quiser, você pode fazer 2 vezes translação, né? Enfim, fica ao seu critério. Tem várias maneiras de produzir, isso na computação em geral, tá? Tem várias maneiras de, como eu disse, todo problema interessante tem mais de uma maneira de fazer, de realizar a mesma operação, né? Essas aqui são as matrizes que vocês vão usar para fazer a animação, tá? E é só multiplicar elas pelos dados, né? Quer dizer que vai pegar aqueles vértices. O que é isso na prática? Se você estiver usando o Python com OpenGL, que é o que eu recomendo para você aprender a programar, né? Você vai só criar lá uma variável do tipo mat3 ou mat4. Mat4 se você estiver trabalhando com 3D, mat3 se estiver trabalhando com 2D, uniforme, tá? Aí pode ser mat3UI, né? Do jeito que você quiser. Se for para armazenar inteiro, se for armazenar float, tem vários tipos de matrizes, né? Para GLSL. Você vai criar um tipo uniforme, certo? E aí você vai, que é o mesmo que eu fiz para fazer a rotação de trackball, e aí você vai carregar a matriz lá para o seu vertex shader, tá? Aí no vertex shader, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela matriz e vai multiplicar pelos vértices, tá? Pelos vértices ou pelos vetores que você tem. É só isso que você vai fazer. Pega a matriz, ele escreve, né? Implementa a matriz lá em Python, né? Usando NumPy ou usando Py, o que você quiser. Cria uma variável GLSL tipo uniforme mat3 ou mat4, carrega essa matriz para lá e depois só multiplicar o operador asterisco, multiplicar a matriz, a variável, né, que está recebendo a matriz, que você passou pelo API da OpenGL, multiplicar essa matriz pelo vértice, é isso que você vai fazer. A única dificuldade de trabalho é que você vai ter que passar uma matriz diferente para cada um dos seus objetos, né? E aí você tem que fazer uma atualização do cenário, tá? Para fazer a atualização do cenário é só você chamar repaint de novo, tá? Vocês podem ver que eu fiz isso lá no primeiro, eu acho que eu vou mostrar isso para vocês. Eu acho que eu não mostrei como fazer a animação, né? Mas eu acho que eu vou mostrar para vocês poderem fazer aula prática, né, de animação. Para vocês terem ideia de como é que faz. No Blender é ainda mais simples para quem for fazer no Blender, tá? Isso aí é para qualquer... Se você quiser usar o Krita para fazer animação 2D também pode, tá? Qual é a ideia, tá? De qualquer modelador 3D para fazer animação. No caso de Python OpenGL, que eu falei é essa, tá? Você só vai... você vai colocar uma função em loop, basicamente é isso. Você coloca uma função em loop, vai ficar sempre desenhando na tela, certo? E aí, a cada desenho, você vai aplicar uma matriz de transformação, fazer um for, para aplicar uma matriz diferente para cada um dos seus objetos que estão no cenário. É isso que você vai fazer, não é complexo, não. A única coisa mais difícil é que você vai ter que escrever as matrizes, né? Em Python, 10 matrizes em Python,
depois criar lá o uniforme mais 3, que aí atualiza a matriz de acordo com o objeto que você está desenhando. Acho que nem precisa de for para isso. Isso é programação em Python, né? Aqui no caso do Blender, para quem for fazer, ó, basta você, por exemplo, selecionar o quadro aqui, 0. Isso aqui é chamado de uma timeline. Todo programa de modelação 3D tem uma timeline, tá? Você faz o que? Aperta a tecla I, que vai inserir um keyframe. Eu posso colocar aqui no caso aqui para inserir um keyframe que armazena a locação, ó. Veja que aqui no Blender também é simples, ó. Tem rotação, escala, você pode fazer qualquer operação também, tá? Só tem rotação e escala. Translação, rotação e escala, você também pode fazer esses alinhamentos e outras operações, tá? Que aí você usaria provavelmente esses deltas aqui para armazenar, tá? Se você fizer uma transformação diferente. E é o que você faz, mais simples, de locação e translação, tá? Location, tá usando o local atual, ele seria o keyframe nesse local, ó. Aparece aqui um triângulozinho, tá vendo? Ó? Quer dizer que armazenou a posição do cubo, né? Eu mexo o cubo com G para algum lugar do cenário. Quer dizer, primeiro tenho que selecionar qual é o frame, né? Que ele vai. Qual vai ser a posição final que vai parar a animação. Depois agora eu mexo o cubo, coloco qualquer posição do cenário, aperto a tecla I de novo e insiro location de novo, tá? Quer dizer que agora colocou o que? Um outro keyframe aqui, tá? E o que acontece, ó? Quando eu der play, ele já vai fazer a interpolação automática, ó, do cubo se mexendo para mim, né? Aí eu posso colocar aqui para ser só 60 quadros, porque a minha animação é só 60 quadros, né? E você pode fazer, ó, cubo andando, né? Aqui no Blender, tá? É bem simples, tá? Ou se você quiser, eu posso colocar aqui 120, né? Aí eu posso selecionar esse frame, deixa eu dar uma pausa aqui. Acho que tem como selecionar esse frame aqui, não tem não? Ctrl C, V, tá? O que eu fiz, eu selecionei esse frame e Ctrl C, coloquei no 120, seria o final da animação, apertei Ctrl V. Que aí eu copiei, né, um keyframe, o mesmo keyframe que está no início para o final, que aí faz um movimentozinho de zigue-zague, né? Tá? Outro truque bem simples, né? Na verdade, o ideal seria copiar até um pouquinho, enfim, mas tudo bem, deixa desse jeito. E está repetido, né? O último frame 2 vezes, né? Mas se você quisesse poder copiar só para um passo antes, né? Para ser mais correto, né? Mas besteira. Por exemplo, colocando aqui só para a animação terminar em 119 em vez de terminar em 120, certo? Que aí não repete, né? Para não repetir o último frame, né? Certo? Fazer uma animação fluida, né? Certo? Porque eu não copiei o primeiro frame para o último, né? Então quer dizer que esse último frame vai ser sempre repetido 2 vezes, né? Então se você colocar para que a animação termine em 119 em vez de 120, como esse último frame é igual ao primeiro, ele não vai estar mais sendo repetido, ele está sendo só exibido uma vez, tá? Está sendo uma animação fluida. Isso aqui é o processo de animação na maioria das ferramentas. O Krita também tem, tá? O Krita é outra ferramenta de programação 3D gratuita. Que é para 2D, né? O Blender é 3D, né? Se você quiser o Krita. Olha, nem tinha visto esse daqui, foi atualizado. A árvorezinha de Natal e tal. Né? Esse já atualizou sozinho. Para quem prefere trabalhar com 2D, eu recomendo o Krita, tá? Para fazer a animação. Pronto. Deixa eu ver esse cara aqui. Show desktop. New. Create. Vou ter que dar só para colocar em new file, né? E cadê o Windows Animation? O Workspace aqui
Como é que seleciona o Workspace, cara? Que é para fazer a mistura das coisas. Não tô achando. O Workspace tá aqui, ó. Windows Workspace, tá? Aí tem aqui a animação. Ué? Cadê a minha... Cadê o meu timeline, cara? Não tá mostrando timeline, não sei porquê, mas tá aqui, tá aqui os quadros, né? Passando, ó. Pause. Não sei se é porque tá espremida aqui essa janelinha. Não sei se foi eu que coloquei isso aqui desse jeito. Acho que tem um jeito de ver a timeline melhor. Será que é porque tá achatado aqui também, né? Pode ser porque esteja achatado também. Uf, fecha. Ah, tá aqui, ó. Viu? Porque tá achatado, né? Com o magnifier, tá? Mas tá aqui o timeline, ó. Certo? Você faz do mesmo jeito, tá? Você adiciona o que... Coloca um quadrado aqui, né? Aí, sei lá. Não sei se adiciona uma teclinha aqui que faz para adicionar um keyframe. Agora não tô lembrando qual é a tecla que adiciona, tá? Tá mexendo na opacidade, mas tem uma que mexe. Insere o keyframe, cadê? Insert keyframe, tá? Tem que primeiro inserir o keyframe, aí coloca o quadrado, coloca aqui, insert outro keyframe. Keyframe right, talvez, né? E não armazenou, foi? Fiz alguma besteira aqui. Inseri o keyframe, aí colocar um outro quadrado aqui. Certo? Ó. Já tá fazendo uma... Enfim, você dá play aqui. Não lembro também como é que dá play. Eu faz tempo que eu não mexo nesse negócio. Tuning é para aplicar transformações, tá? Entre os frames. Set start time. E eu que fechei. Workspace Animation. Tá ali. Apareceu de novo. Aí aqui dá para dar o play, né? Só que eu não sei quantos frames tá. Talvez colocar aqui para terminar em 20, né? Começar em 1. Engraçado, tá mostrando. Tá bom. Eu não estou mostrando, tá? Uma animação bem simples, né? Só do quadrado. Mas isso aqui já é o suficiente, tá? Para fazer uma animaçãozinha em 2D. É só você fazer um desenho e depois fazer. É assim que se faz em 2D, né? Você faz vários desenhos graduais, né? Para poder fazer a transformação. Aí aqui eu coloco outro, talvez, keyframe. Aí agora eu coloco um quadradinho aqui, né? Certo? Não, já criei mais um frame, né, de transição, tá vendo? Só que conforme mais frames você criar, o que está acontecendo, tá? Ele está pegando o primeiro quadrado, repetindo ele por 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Aí desenha o segundo quadrado, repetindo por 4 frames. E aí depois o terceiro quadrado e repetindo o restante. Esse aqui é o método de animação tradicional, tá? O método de animação tradicional é assim, você vai desenhando quadro a quadro, né, para fazer a animação. Fique livre, tá? Para fazer do jeito que você quiser. Usando o Blender, usando o Krita, ou usando Python com o OpenGL, né? Você que sabe. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Aula 8.
Era bom. Aqui é rasterização, né? Que eu vou falar agora de rasterização e desenho de... Rasterização, né? É só de rasterização, né? A aula 8. Então, antes da rasterização, eu queria mostrar para vocês um exemplo de animação, né? Para vocês poderem fazer o trabalho. Jupyter, notebook. Vai estar esse finalzinho da aula, em vez de começar um assunto novo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz a animação. O slide de animação, propriamente dito, é o último que a gente vai ver, tá? É o 10. Mas eu já vou mostrar como é que faz a animação para vocês poderem fazer, né? Poderem fazer o trabalho. Eu já não vou cobrar a teoria de animação, né? Porque o correto é tipo, do jeito que eu fiz essa animação que eu fiz para vocês, é chamar de animação linear, né? Que você está tendo tipo a animação conforme o tempo progride, a animação progride proporcionalmente, diretamente proporcional ao tempo, né? Mas ela não precisa ser assim, né? Os movimentos realistas, eles não são assim, né? Eles possuem uma aceleração, né? Eles começam devagar, depois vão acelerados, e quando eles vão parar, eles começam a frear, né? E até chegar no encerramento. Isso é chamado de... Quando é carros, né? Chamado de aceleração e desaceleração. Em animação, essa técnica é chamada de easy in e easy out, tá? Pode ter outros nomes também, tá? Mas esse é o nome mais comum, easy in, easy out. A gente vai ver isso na técnica 10, mas no slide 10. Mas vocês não precisam implementar isso no trabalho, tá? Você pode fazer só animação linear, que eu acabei de mostrar para vocês mesmo. Ou desenhando, ou pegando os objetos e aplicando transformações no Blender, isso aí no Keyframes, né? As duas práticas são importantes. Se puder fazer os dois, fazer todos era o ideal, né? Mas eu sou realista, né? Eu acho que eu já passei, né, esses trabalhos todos aqui para vocês. Esses códigos-fonte já estão para vocês, estão numa parte que eu divulguei para vocês, se não estiver errado. Wrong. E vocês podem pegar eles, tá, para usar como referência. Esses códigos-fontes. E é um exemplo bem simplesinho que eu estou usando, ó, certo? Aqui é só um cubinho que está quicando, né, um saltitante quicando ao lado da tela, né? Ó, bem simplesinho essa animação, né? Veja que ele ainda entra um pouquinho na tela, que eu acho que um aluno pediu para eu fazer isso na última vez que eu mostrei, né? Mas a ideia, isso aqui é uma animação que é usada em aparelho de DVD, né? Fica aparelho. Ou então Blu-ray também, né? Fica clicando na tela, né? Não sei se a Netflix faz isso. Não faz. Mas é aquela animação básica que é só um objeto se mexendo na tela, né? Certo? E é o que eu faço, ó. Isso aqui existem 4 paradigmas, tá? Basicamente de animação. Eu vou falar deles para vocês. Vou continuar. Hoje é quarta, né? Eu vou começar hoje e termino na segunda-feira que vem, tá? Aí a gente continua a matéria sobre rasterização. Mas aí é só para vocês poderem fazer o trabalho, tá? E eu vou falar desses 4 paradigmas. O primeiro é esse daqui, que é o temporizador, né? Se não me engano. Eu não estou lembrando o nome de cabeça agora. Não é o temporizador. Acho que é do MR1, né? Normal. É o físico, né? Eu não sei se o nome é exatamente esse, tá? Talvez eu esteja errando o nome do paradigma. Mas é aquele que você quer fazer a modelagem tal qual o mundo físico, né? Se você quiser fazer aceleração, você pode. Mas aqui eu estou só implementando velocidade, tá? Qual a diferença, né? O que tem diferença disso aqui diferente? Isso aqui é a nossa classe tradicional que a gente fez agora. Só que veja que eu defini um método init, tá? O init, isso aqui, não sei se já falei isso para Python, isso aqui é o método construtor, tá? Quando você está fazendo programação orientada a objeto, em Python, né? Def define uma função, e aí quando eu faço def desse jeito aqui, tá? Underscore, init, underscore,
Esses dois underscores aqui, eles indicam que isso aqui é um método privado, tá? É um método privado da classe. Em específico, esse método aqui é o construtor da classe, tá? O que vai, quer dizer, toda vez que essa classe é criada, ele chama esse método. Aí o que eu faço? O super, né? Quer dizer que ele chama o método da classe Py, porque eu estou chamando o construtor da classe Py, eu não quero mexer no construtor, eu só quero, na verdade, adicionar um temporizador, né? Uma medição de tempo, né? Porque já que a gente vai fazer uma animação, a gente precisa ter um timeline, né? Do mesmo jeito que eu acabei de mostrar no Blender e no Krita, né? Não tem uma linha do tempo, então a gente tem que criar essa linha do tempo para a gente poder fazer a animação, né? No Python, com o OpenGL. E é o que a gente faz. Eu começo essa linha do tempo, é como se eu estivesse dando play, lá, do mesmo jeito que eu dei play no Blender e dei play no Krita. É a mesma coisa aqui. Eu quero, quando começar a classe, quando começar a nossa janela GL, eu dei play, né, no tempo. E é isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Eu digo que o self-tempo é igual a 0, né? E digo que o self-ini vai receber time.time. Quem é esse time.time? É que eu importei aqui, eu não mostrei. Aqui, ó, import time, tá? Existe um bloco, existe um módulo do Python chamado time que tem funções para medição de tempo, tá? Para medições de tempo e outras operações, tá? Mas enfim. E aí, colocando time.time, ele vai pegar o tempo atual, né? Que eu vou chamar de 0, né? Tá? Então tem um tempo aqui 0, que se eu quiser usar para fazer um acumulador, alguma coisa do tipo. E tem o self-ini, que pega o tempo atual, tá? Aí o que eu faço? Lá no initializeGL, que é onde tem, na função initializeGL, né? Que tem o nosso VBO, né? Tem os nossos shaders, né? Tem aqui o Vertex Shader, o Vertex Shader mais simplesinho possível. Ó. Só pega o vértice e passa adiante para o Fragment Shader. E o Fragment Shader não tem nada também, ó. Só imprime a cor magenta lá do quadradinho, tá? Bem simples, para vocês não se confundirem, né? Para vocês poderem ver o que eu quero nesse código-fonte aqui, que é o aula 10 OpenGL Animação, que vocês podem baixar lá na nossa folder. Se vocês não encontrarem, vocês me falam na segunda, que eu mostro onde é que tá. Mas, certo? Eu coloquei uns shaders bem simplesinhos, né? Para vocês não confundirem o que é o shader, e aqui é só... Isso aqui são as coordenadas do quadrado, né? Não estou nem usando a terceira coordenada, ó. É um quadradinho que está indo de 0.1 a menos 0.1 em x, y, né? Em z não está, porque não é um cubo, é só um quadrado, né? E aqui tem os 4 vértices, porque eu estou usando, inclusive, GL Quads, né? Aqui, não sei se estou usando GL Quads na hora de desenhar, deixa eu ver aqui. Ah, não, usei Triangle Strip, né? Mas podia usar GL Quads, né? Não sei se eu falei... GL Quads, embora não exista, né, em um WebGL, não é muito padrão, tá? Não é o primitivo que existe em todas as implementações do OpenGL. Mas se você quiser usar para o trabalho, você pode, tá? Que aí fica um pouquinho mais fácil, talvez. Em vez de usar índices, né? Porque eu usei os índices, né? O 0, 1, 2, 3, para poder desenhar os dois triângulos que formam o quadradinho, né? É só pegar esses caras aqui em sequência. Eu só arrumei os vértices para de forma que eles desenhassem os dois triângulos que formam o quadradinho que está ficando na tela, tá? Mas o mais importante aqui que está de modificação é que eu estou definindo um vetor de velocidade inicial, né? Certo? Porque como isso aqui é o quadradinho que está se mexendo na tela, certo? Eu sorteio, tem várias maneiras, tá? De sortear esse vetor, para vocês saberem. Sortear um vetor aleatório, existem várias maneiras de sortear um vetor aleatório, mas eu fiz aqui uma maneira que eu considero mais simples, que é só usar a função random, que eu acho que eu peguei, inclusive, não peguei não? De random, eu dei import random, aqui seria até bom, talvez, fazer assim, né? Vou ter que atualizar, né? O código-fonte from time, import time. Dentro do módulo random, do mesmo jeito que existe a função time dentro do módulo time, também existe a função random dentro do módulo random. O que é random quer dizer randômico ou aleatório, tá? Quer gerar um número aleatório. Se eu fizer desse jeito, from time, import time, aqui eu posso só chamar time desse jeito aqui direto, para ficar mais fácil, talvez, o código para vocês. Teria que atualizar esse código aqui, tá? Mas, enfim.
Aí aqui que eu faço, ó, sorteio um número aleatório, a função random, ela retorna um número aleatório com distribuição equiprovável entre 0 e 1, tá? Quer dizer que qualquer número entre 0 e 1 tem a mesma chance de ser sorteado. É como se fosse um dado com infinito, é como se fosse um dado de infinitos lados, tá? A gente sabe que na prática não existe isso, tá? Mas é como se fosse um dado com infinitos lados, tá? Essa é a função random. Então, vai retornar um número de 0 e 1. E por que eu estou multiplicando por 2 e tirando menos 1? Porque aí, multiplicando por 2 e menos 1, né, o valor meio vira o 0 vira menos 1 e 1 continua sendo 1. Tá? E aí eu vou multiplicando por 2. O intervalo de 0 e 1 vai para 0 e 2. Né? E aí, subtraindo menos 1, o intervalo que era 0 e 2, agora fica de menos 1 a 1. Certo? Aí a mesma coisa aqui, ó, vai ficar, ou seja, eu estou pegando um vetor aleatório qualquer do espaço 2D, tá? Depois eu ainda tenho que normalizar, tá? Para ficar, né? Para que isso não, para deixar que seja uma unidade, né, para que o deslocamento seja de uma unidade por vez, né? Eu normalizo para que o tamanho do deslocamento seja 1, né? E desse jeito aqui o tamanho do vetor pode ser aleatório, né? Pode ser raiz de 2, pode ser raiz de 2. Dependendo do caso, ou menos 1, pode ser raiz de 2. Pode ser raiz de 2, 1,4, alguma coisa, né? No pior caso. Então, eu divido aqui pelo tamanho do vetor de velocidade, né? Primeiro sorteio um vetor aleatório, que vai ter um valor entre menos 1 e 1 equiprovável para x, um valor entre menos 1 e 1 equiprovável para y. Para z não tem nada, porque é só um vetor 2D, né? Estou sorteando uma direção aleatória. Mas depois eu estou normalizando essa direção aleatória, que pega o vetor velocidade, né? Essa velocidade. E divido pelo tamanho dele. Quem faz isso é esse cara, tá? De lá do NumPy, isso aqui é o módulo NumPy. Dentro de NumPy tem um módulo de álgebra linear, tá? Dentro do módulo NumPy, você não se lembra do NumPy, aqui, ó, porte NumPy SNP. Isso aqui é um módulo matemático famoso do Python, tá? Que tem operação com matrizes, tá? Matrizes e vetores. Eu recomendo que você dê uma olhada nele. Ele não é o único, tá? Como eu falei, também existe o tal do PIR, tá? Só para vocês saberem que existe. Também existe um muito famoso chamado PIR, tá? Que também tem. Inclusive, talvez alguns de vocês até prefiram trabalhar com PIR, que ele tem aquelas matrizes todas que eu mostrei para vocês nos slides já estão lá, tá? Nesse módulo PIR. E ainda existe também o OpenGL LM, né? OpenGL-M, alguma coisa assim, né? OpenGL-M, OpenGL Mathematics, né? Mathematics. É OpenGL-M, né? Ó, o GLM. E aí tem o Py Open PyGLM, eu acho. Ó. PyGLM, não é? Aí depende de vocês, tá? Eu acho que é o OpenGL Mathematics, exatamente, tá? Então você pode usar tanto o PIR Python, né? Esse não acho, né? Não é PIR com Y, não é PIR com... PIR não? É, PIR, certo? Machotes. Você pode usar tanto essa biblioteca PIR, tá? A PIR, ou então a PyGLM, tá? A PyGLM, ela implementa o OpenGL Mathematics, tá? Que aí tem algumas matrizes prontas. O PIR também tem matrizes prontas. O NumPy não tem, tá? Acho que não tem todas as matrizes prontas, tá? Mas ele tem um modo de álgebra linear, né? Que permite fazer, tem, por exemplo, cálculo de inversa, de pseudo-inversa, tá? Enfim, você escolhe qual você prefere usar, tá? Mas tem o NumPy, o PIR, o PyGLM, todos são aceitáveis para fazer isso, tá?
Você pode usar para construir matrizes. Isso aqui é o jeito que você constrói matrizes no NumPy, tá? Você se lembra? É np.array, abre parênteses, aí o primeiro argumento é a sua matriz, vírgula, o segundo argumento é esse dtype, que diz qual o tipo da matriz. Aqui no caso é float 32, quer dizer, cada um desses valores aqui é float 32. Também tem o int 8, né? Se você colocar np ponto e apertar a barra de espaço, ele vai mostrar todos os tipos para você, tá? np, para você se estiver no Jupyter, né? Se estiver no Jupyter, ele te mostra. Aqui, ó, tem um int 8, ó, um int 8, um int 16, tá? Tem double, float, cadê float? Ó, float 16, 32, 64. Ó, float 16, isso aqui é uma novidade, né? Que é o ref. Que aí usa só 2 bytes, né? Perdão, para armazenar o número de ponto flutuante. E aí, como é que ele declara a matriz? Ó? A matriz é separada por colchetes, né? Se tudo aqui fosse separado por colchetes, é um vetorzão gigante. Mas aí você vê que tem colchetes dentro de colchetes, né? Cada colchete aqui, dentro, isso aqui é uma linha, tá? Isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha, e isso aqui é a última linha, né? Colocando colchetes dentro de colchetes, eu acabei de criar aqui uma matriz, nesse caso aqui é uma matriz 4x3, tá? De 4 linhas, né? E 3 colunas. As colunas são separadas por vírgula, né? E as linhas, elas são separadas por colchetes. Sendo que o colchete mais externo, ele é que define a matriz, né? Certo? Isso aqui é como cria uma matriz em NumPy, tá? Um PIR, no PyOPGLM, se você quiser usar, é diferente, tá? Você dá uma olhada como é que é a sintaxe. Aí aqui no NumPy tem o linear álgebra, né? Que aí, por exemplo, como eu falei, a vantagem disso é que já tem lá, por exemplo, o norm, né? O norm é que faz aquele cálculo do tamanho, né? Se não tivesse esse módulo aqui, você teria que fazer o quê? Teria que fazer o dot product do vetor por ele raiz do dot product do self velocidade por ele mesmo, né? Mas como você está usando o NumPy, ele tem esse módulo aqui de normalização, que você pode só aplicar direto e ele já vai calcular o tamanho. Ao pegar o vetor de velocidade e dividir pelo tamanho, ele já vai deixar o vetor normalizado, né? Então, basicamente, é isso que eu fiz, né? Defini o tempo, sorteei um vetor aleatório de velocidade, tá? Aí o resto aqui é tudo que você já sabe. Crio o vertex shader, crio o fragment shader, compilo o programa, crio um VBO, dou um bind buffer, passo os dados que são os vértices, né, do nosso quadradinho quicante. Aí aqui no caso aqui eu passo os índices, né, porque eu estou usando um EBO para poder usar índice, para poder fazer o array strip. Mas se você estiver usando quad strip, só usar triângulos, nem precisa disso daqui, né? Aí aqui eu já uso GL Vertex Attribute Array, né? Que está usando o layout 0, né? Que eu coloquei aqui layout, né? Para em vez de fazer a referência direta à posição, eu estou usando o location dele como a primeira variável no meu Vertex Shader para fazer a ligação dele com meus dados, né? Para dizer aqueles dados que eu carreguei, né? A matriz 4x3 que eu acabei de mostrar para ele se liga com quem? Aí esse GL Vertex Enable Vertex Attribute Array, GL Vertex Attribute Point está fazendo isso, está dizendo, ó, essa matriz que você acabou de carregar aí na memória, isso aí é para referente a essa variável, tá? Aí beleza. Aí depois eu só já uso o programa para usar o shader, limpar a tela. E aqui, por que está self-init time de novo, hein? Não precisava disso daqui. É porque eu acho que eu tentei reduzir o tempo, né? Colocando time aqui, mas não precisava não. Isso aqui já foi feito no construtor, não precisa estar aqui não. Só corrigir aqui, porque eu fiz o import, né, do time. Pronto. Aí agora no Paint EGL é que começa a brincadeira, né? O que acontece? Eu dou um clear no color buffer bit, né, que é o nosso frame buffer. O OpenGL chama de color buffer bit, mas é o frame buffer, que é onde estão os pixels que estão sendo desenhados na tela. Aí o que eu crio? Eu crio uma variável chamada time, que mede o tempo atual,
Aí o que vai fazer? Eu vou pegar na variável self-tempo, que estava lá como 0, né? Eu vou armazenar quem? Ó? Fim, que é o tempo atual, menos aquele tempo inicial da criação, quando eu criei a janela, né? Qual o tempo que passou desde a criação da janela até eu começar a desenhar esse primeiro quadro, né? Isso aqui vai dar um ΔT, né? É um ΔT bem pequenininho, tá? Isso aí só acontece no primeiro quadro, tá? No primeiro quadro da sua animação. Pelo menos você está fazendo animação física desse jeito, tá? Só no primeiro quadro da animação, que é um pequeno ΔT, que é o tempo de construção da classe, que aí você vai mover o quadrado de acordo com esse ΔT pequenininho, tá? Mas, na verdade, daqui em diante, que ele vai acontecer... Pronto, lembrei o nome. Isso aqui é Time-Based Animation. É animação baseada em tempo. Né? Animação baseada em tempo, mas não sincronizada, né? Se eu não me engano, ela é assíncrona. Por quê? Porque você deixa o computador ele desenhar quantos frames ele quiser, tá? O que acontece? Ao início de cada PaintGL, ó, e ao final do PaintGL, só para mostrar aqui, eu estou fazendo... Você vai ter que colocar esse comandinho aqui, tá? Ó. Tem lá o Draw Elements, está dizendo Triangle Strip, tá? Que esse a gente já viu. Só que o ponto-chave aqui é esse Self-Update, tá? O Self-Update, ele chama o GL Paint, tá? Por que você não está chamando o PaintGL de novo, professor, num loop aí infinito? Porque a própria documentação do QT está dizendo para não fazer isso, tá? Ela está dizendo que quando você quer chamar o PaintGL em loop, você chame, na verdade, o update, né? Que o update chama o PaintGL, tá? É uma forma segura, né? De fato. É uma questão de segurança, tá? Para você não estourar a capacidade de memória do seu computador, tá? Aí você chama o self-update, que vai chamar o paint de novo, tá? E vai entrar num loop, certo? Isso aqui é desenhando... Esse aqui é os comandos que desenham, ó. Que pega, dá um bind buffer, diz que é o buffer subdata. Isso aqui eu acho que é só para eu poder atualizar os vértices, né? Eu estou atualizando os vértices, né? Aí quando eu vou atualizar os vértices, eu tenho que fazer de novo um bind buffer e passar de novo os vértices atualizados do cubo, né? Aí você vai fazer esses comandos aqui de novo, ó. O bind buffer é igualzinho como tinha antes, só que aí para você atualizar lá o buffer, você usa esse GL buffer subdata, tá? Por que subdata? Porque você não necessariamente, e não data, né, do jeito que estava antes, porque não necessariamente você precisa atualizar todos os vértices, né? Você está atualizando um subconjunto dos vértices, né? Aqui você está passando todos os vértices, mas quando você está fazendo a atualização, né, não necessariamente você vai passar todos os vértices de novo, você pode estar atualizando só uma parte, né? E usar esse subdata aqui, ele consegue fazer isso de forma eficiente, né? Se você não estiver passando todos os vértices, por isso que eu estou recomendando você usar essa função, tá? Em vez de usar o buffer data de novo, podia usar o buffer data de novo, mas o buffer subdata ele faz isso de forma mais eficiente, tá? Eu desenho o GL Draw Elements, porque eu estou usando ins, mas senão você poderia também estar usando o GL Draw Arrays. Aí tem o Self Update que vai entrar isso aqui no loop, tá? O ponto-chave é esse daqui. Ao início de cada quadro, eu calculo o tempo atual, e aí em self-tempo eu armazeno desde o início do último quadro quanto tempo demorou para desenhar o frame passado, tá? O tempo que demorou para desenhar o frame anterior é a velocidade, é o deslocamento, né, o meu ΔT, que eu vou usar para deslocar o meu cubo. Tá certo? Isso aqui é em tempo real. A gente está fazendo deslocamento, a gente está fazendo animação em tempo real. E como a gente está fazendo em tempo real, a gente está em físico, né? Está usando o modelo físico. A gente está pegando sempre o tempo, com exceção do primeiro frame, que aí o primeiro frame a gente usa o tempo de criação da classe, mas a partir do segundo, terceiro, quarto frame, a gente está vendo quanto tempo demorou para desenhar o primeiro frame. Desloque isso e desenhe esse deslocamento no segundo frame. Quanto tempo demorou para desenhar o segundo frame? Pega esse tempo, desloque o quadradinho de novo, essa quantidade no terceiro frame, tá? É isso que a gente está fazendo. Só que esse tempo não é fixo, né? Depende. Depende do seu sistema operacional, depende do que aconteceu. Por isso que eu falei que não é assim, é assíncrono, porque pode acontecer deslocamentos diferentes, dependendo se ele conseguiu desenhar mais rápido ou menos rápido esse frame. É lógico que, tipo aqui, no caso que só desenha um quadrado, né, pelo amor de Deus, né, vai ser tudo praticamente a mesma coisa, né?
Mas em figuras mais complexas, você já deve ter... Isso aqui não é uma técnica que não é usada, não, tá? Isso é usado muito em jogo. Já viu aquele jogo que quando você chega num cenário tem muita explosão, ou então simulação também, aparece muita coisa no cenário, começa a ficar lenta, é por causa disso, tá? Porque aí ele começa a ver, opa, tá demorando, né? Tá demorando demais, aí esses tempos, como tá demorando demais, esse tempo maior, né? Começa a ser levado em conta para fazer o deslocamento, né? Maior ou menor, né? Se tiver as coisas acontecendo muito rápido, isso aí vai deixar mais lento. Se estiver acontecendo muito devagar, vai deixar mais rápido, né? As coisas vão começar a pular na tela. Isso é usado em alguns jogos, tá? Não é muito frequente. O problema desse cara aqui, ele garante, tá? A animação em tempo real, serve para fazer simulação e serve para fazer jogos. Aí eu atualizo, né? O self-ini com o fim, né? Que eu acabei de medir agora. Né? Isso aqui é o mais importante desse processo de animação. O fim, a variável fim mede o tempo atual. Aí o self-tempo pega o ΔT e o self-ini agora armazena o novo tempo atual, né? O fim já atual para poder fazer a subtração para o próximo quadro, né? Por isso que tem lá o self-tempo e o self-ini, tá? Esse self-ponto é porque eu estou pegando uma variável de classe, tá? De objeto. É como se fosse aquele this do Java, tá? Para quem conhece. E o fim não. O fim é uma variável local. O self quer dizer que é uma variável global que está usando aquela variável que a gente criou lá essas aqui são as variáveis que a gente criou lá no construtor da classe, tá? Na init. Eu estou sempre atualizando quem é o tempo atual, né? Pegando aqui o time. E estou calculando quem é o ΔT baseado a partir do segundo frame, no tempo de desenhar o frame atual. E armazenando o tempo medido atualmente, armazenando self-ini, tá? Isso aqui fica no ciclo. Esse negócio aqui gigantesco que vocês estão vendo, né? Isso daqui é só o teste de colisão, tá? Teste de colisão vocês não precisam implementar no trabalho, tá? Não precisa implementar teste de colisão no trabalho. Nós temos ifs aqui. Isso aqui que está até comentado aqui, é teste de colisão. É para ver quando o quadrado está se chocando com as laterais. Vocês podem dar uma olhada nisso, eu vou explicar isso mais na aula que vem. Mas é só isso que está medindo. O que está fazendo a animação mesmo, o deslocamento, é essa linha, ó, tá? Que é igual àquela fórmula que vocês aprenderam de MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, no segundo grau, tá? Eu pego a velocidade, né? O vetor velocidade, multiplico pelo ΔT, ó, self-tempo, né? E somo os vértices, né? Ó, tem os vértices, que é as posições que eles estão, que a gente já gerou, que é esse vetorzinho aqui, o 4/3, né? Ó, vendo? Vetor 4/3, ó, self-vértice, é aquele vetor 4/3 do nosso quadradinho, tá? É o que eu estou fazendo, ó. O self-vértice é igual a self-vértice mais o vetor velocidade aleatório que a gente sorteou, vezes esse tempo, ó, que a gente acabou de calcular aqui, que é φ menos self-ini, tá? É só isso. É isso que está fazendo a animação. Se você apagar o teste de colisão, o que vai acontecer? O quadrado vai se mover, vai sair do espaço do espaço NDC, né? E vai desaparecer, né? Nunca mais você vai ver ele. Ele vai continuar andando, né? A animação está continuando, só que você não está mais observando ele porque ele já saiu do espaço de visualização da câmera, né? Por isso que eu faço o teste de colisão, para quando ele bater nas laterais, ele quicar de volta, né? Isso também é feito naquele jogo de Pong, né? Tradicional, tá? Quem quer fazer programação de jogos se estimular, o Pong também faz essa mesma técnica aqui, tá? De teste de colisão, que é tipo um raquete, né? O jogo antigo de raquete de Atari, é a mesma coisa. Acho que tem vários jogos que fazem isso, né? Quando clicar na tela, a bala refletir, né? Uma coisa do tipo, também dá para fazer essa coisa, né? Certo? Então, essa aqui é simplesmente a fórmula do MRU, que essencialmente, né? O MRU é o quê? É aquela... é de novo, né? É a equação paramétrica da reta. Lembra a equação paramétrica da reta? Olha de novo ela aqui escondida no MRU, ó. É o ponto final, é igual ao ponto inicial, mais um vetor multiplicado por um escalar, né? É exatamente a equação paramétrica da reta, que é a equação de interpolação linear, né? E é a equação do MRU também, tá?
Por isso que eu digo que isso aqui é um movimento linear, o mais simples que dá para fazer. Se você quiser, dá para fazer todas as animações só usando MRU, tá? Não tem problema se eles sumirem da tela, não. Como eu disse, não precisa fazer teste de colisão para o trabalho, tá? Desde que eles se movam em direções diferentes, tá? O que eu não quero que você faça, e veja que aqui nesse caso eu nem usei matriz, tá? Eu nem usei matriz para fazer essa animação. Eu estou fazendo a animação em cima do próprio Python e depois mandando essa matriz atualizada lá para o nosso shader, né? Eu nem estou usando aquela história que eu falei do uniforme, que eu uso no caso do exemplo 3D, tá? Aqui é ainda mais simples ainda, para que vocês possam fazer o trabalho, tá? Estou mexendo diretamente nos arrays que eu criei com o NumPy. Modifico eles e passo a matriz modificados naquele subdata, né, para o shader. Você também pode fazer isso, tá? Se você quiser. Se você achar muito complicado, tá, essa história de passar a matriz para o shader, você pode pegar a matriz, implementar a matriz no Python e fazer a multiplicação na CPU para depois passar só a matriz, os vértices finais para a GPU. Qual o problema de fazer assim? O problema de fazer isso é que você perde um pouco de eficiência, tá? Porque quer dizer, em vez de eu estar passando só uma matriz, né? E veja bem, quando eu crio a matriz uniforme, eu estou só passando só uma matriz em cada frame, né? Desse jeito ali que está implementado nesse exemplo, eu estou passando sempre todos os vértices que foram modificados, né? Quer dizer, é como se eu estivesse sempre carregando o cenário todo para fazer a animação, né? Estou sempre passando o cenário todo, ou então todos os objetos que estão sendo animados estão sendo frequentemente lançados para a GPU. Como aqui é só um quadrado, uma matriz 4/3, isso aí não faz diferença nenhuma, tá? E para o trabalho de vocês, provavelmente também não vai fazer diferença nenhuma. Mas para um exemplo mais profissional, né, no futuro de vocês, é melhor você se acostumar a passar a matriz. É mais eficiente passar a matriz, tá? Do que passar todos os dados que vão ser modificados. Fazer a modificação na CPU e passar os dados modificados de volta para GPU, né? Certo? Mas o que eu quero que vocês aprendam nisso daqui, na verdade, nesse momento, é só a técnica de animação, né? Esse aqui ele vai desenhar o quê? A quantidade máxima de frames possível que a minha máquina permite, certo? De repente, na minha máquina vai ser 600 quadros por segundo, ou 600 frames por segundo. Na sua máquina vai ser 100 frames por segundo. Mas os dois quadradinhos, se a gente conseguir executar o programa ao mesmo tempo, né, eles vão estar sempre na mesma posição, tá? A diferença é que eu vou ver mais frames e você vai, se eu tiver uma máquina mais potente, eu vou ver mais frames e você, numa máquina menos potente, vai ver menos frame, né? Para quem gosta de negócio de campeonato, é por isso que tem jogo que implementa isso, né? E eu acho meio injusto por causa disso, né? Porque já a pessoa está jogando um campeonato de CS. O cara que tem uma máquina melhor, ele está vendo mais frames, né? Então ele tem uma chance melhor de acertar onde é que de prever onde está a sua cabeça para dar um headshot no seu adversário, tá? Enquanto o cara que está numa máquina pior, ele vai ver o boneco, né? Vai ver o boneco menos vezes, vai ser mais difícil para ele conseguir fazer essa previsão da onde é que está o boneco para ele poder fazer um headshot também, né? Ou seja, quem tem tecnologia, isso aqui é uma coisa que eu já vi muito comum na computação, vocês já perceberam isso, tá? Mas quem tem uma máquina melhor em computação tem uma certa vantagem em termos de programação, seja não somente em termos de jogo, tá? Mas também em termos de programação, de desenvolvimento, né? Então, em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, quem tem uma máquina melhor acaba tendo mais vantagens, né? Você consegue pegar uma placa de vídeo melhor, que tem uma versão mais nova do OpenGL, já tem Vulkan, você já começa a aprender coisas mais novas, né? Se tiver no campeonato, você consegue ver mais frames, né? Aí tem mais chance de acertar. Então, né? Tecnologia, quem tem mais dinheiro está sempre em posição de vantagem, tá? Quem tem mais dinheiro e tem a tecnologia mais recente, infelizmente, na nossa área é assim, né?
Às vezes não é nem que o cara é mais inteligente ou então é melhor que você, não. É só porque ele tem uma máquina melhor que permite ele fazer mais. Ele permite fazer mais do que você, né? Até em ciência, na computação também vale isso, né? O cara ele tem um computadorzão melhor, porque a faculdade dele é paga, ele tem, sei lá, um super cluster à disposição dele, ele faz um negócio que é altamente ineficiente, mas que funciona, ele publica o paper científico antes de você, né? Ou um artigo científico antes de você. Mas, enfim, eu estou dizendo que na computação, infelizmente, tem esse problema, né? Diferentemente de outras áreas, né? Que teoricamente está todo mundo no mesmo nível, né? Mas, enfim, isso aqui é... Aí, o que tem aqui mais? Aqui é só para criar animação, tá? A única coisa que tem diferente é que a gente tem que ativar aqui o Double Buffer, tá? Acho que nem precisa atualmente. Se não me engano, no 5, no Qt5, é porque antigamente eu precisava, tá? Mas acho que no Qt5, o default já é Double Buffer, né? Que eu não sei se já falei para vocês, mas a animação, ela sempre está fazendo assim. Um quadro é exibido e outro quadro é onde você está sendo desenhado. Quando esse quadro está sendo desenhado termina, né, que é onde a gente está pintando os pixels, esse quadro que você terminou de pintar, ele é exibido e o outro quadro agora é usado para você se desenhar da próximo quadro da animação. Isso é chamado de swap buffering, tá? De double buffering. Você tem dois frame buffers para desenhar. Você só está desenhando em um por vez e o que você não está desenhando está sendo exibido. Isso serve para resolver alguns problemas que a gente vai discutir no futuro, tá? Enfim, para fazer animação, você tem que usar double buffering. E por default, no Qt5, se você estiver usando o Qt5, ele já é ativado normalmente. Embora aqui eu mostre aqui só os comandos como você ativa. Como ativar o double buffering se você estiver usando um Qt mais antigo, uma versão do Qt mais antiga, tá? Mas a gente fala isso na aula que vem, que eu vou mostrar ainda mais 3 exemplos para vocês, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu dar esse top. Fecha aqui. O que ele está fazendo aqui? Voltar para cá. Parar a gravação. E agora